E se o sonho dourado de Dubai estivesse prestes a desmoronar? A cidade dos recordes mundiais, do luxo extremo, dos arranha-céus futuristas e das construções impossíveis pode estar enfrentando exatamente agora o maior desafio de toda a sua história moderna. Neste vídeo do que nunca foi contado, você descobrirá 20 fenômenos alarmantes que estão acontecendo de forma silenciosa em Dubai e que podem, ao longo do tempo, transformar completamente o destino dessa cidade. Alguns desses fenômenos já estão em andamento neste momento. Outros ainda estão apenas começando a surgir de forma discreta. Mas todos eles compartilham uma característica em comum. Quase nenhum deles aparece nos noticiários tradicionais ou nas grandes mídias internacionais. Fique até o final, porque o que você ouvirá aqui poderá mudar completamente a forma como você entende o futuro de uma das cidades mais impressionantes e controversas do planeta. Número 1. O calor extremo quebra recordes. Dubai sempre foi conhecida mundialmente por ser uma cidade extremamente quente, localizada em uma das regiões mais áridas e intensas do planeta. Isso nunca foi uma novidade para ninguém que conhece a região. Mas o que está acontecendo agora já não pode mais ser considerado apenas clima típico do deserto. O cenário está mudando de forma acelerada e preocupante. Nos últimos anos, as temperaturas vêm atingindo níveis que antes eram vistos apenas em projeções científicas, modelos climáticos e estudos de longo prazo sobre aquecimento global. Hoje, já se tornou comum em determinados períodos do ano o termômetro ultrapassar facilmente a marca dos 45 graus Celsius. E isso, por si só, já representa um nível extremamente perigoso para a vida humana. No entanto, especialistas em mudanças climáticas alertam que a situação pode evoluir ainda mais. A região do Golfo Pérsico pode ultrapassar com frequência os 55 graus Celsius em ondas de calor mais extremas. Esse número não representa apenas um calor intenso. Ele representa um limite crítico de sobrevivência para o corpo humano exposto diretamente ao ambiente. Em temperaturas assim, o organismo humano perde a capacidade natural de resfriamento. O suor deixa de ser eficiente. O corpo entra em colapso térmico progressivo, se não houver sombra constante ou sistemas artificiais de refrigeração. Agora, imagine esse cenário aplicado a uma cidade inteira construída quase totalmente com vidro, aço e concreto, onde a vida depende de circulação constante e energia elétrica ininterrupta. Dubai pode se transformar, na prática, em uma gigantesca armadilha térmica urbana. Em certos horários do dia, simplesmente caminhar nas ruas pode se tornar não apenas desconfortável, mas perigoso e até inviável. E mesmo com toda a tecnologia envolvida na construção da cidade, é importante entender algo essencial. A infraestrutura urbana não foi originalmente projetada para suportar esse nível contínuo e crescente de calor extremo ao longo de décadas. Mas existe um ponto ainda mais crítico e muitas vezes ignorado. O calor não afeta apenas o corpo humano. Ele afeta também toda a infraestrutura elétrica da cidade. O consumo de energia cresce de forma explosiva por causa do uso constante de ar-condicionado em todos os ambientes. As redes elétricas passam a operar próximas do limite máximo de capacidade. Sistemas de transporte, edifícios inteligentes, agricultura vertical e infraestrutura subterrânea passam a funcionar sob pressão constante. E isso cria um risco em cadeia. Se houver qualquer falha no sistema elétrico, mesmo que por poucas horas, o impacto pode ser imediato e extremamente severo. Hospitais, transporte, refrigeração, comunicação e serviços essenciais podem ser afetados simultaneamente. A vida em Dubai depende diretamente da capacidade de controlar artificialmente o clima em escala urbana. E se as condições naturais continuarem se intensificando dessa forma, nem mesmo toda a riqueza acumulada na cidade seria suficiente para impedir consequências mais graves. Será que isso já representa o início de uma migração climática em larga escala no futuro? Número 2. Dessalinização sob pressão. Dubai não possui rios naturais, não possui grandes lagos permanentes,
e as chuvas na região são tão raras e irregulares que não conseguem sustentar nenhuma fração da demanda de consumo de água da população. Então surge a pergunta fundamental: de onde vem toda a água que abastece diariamente milhões de pessoas em uma cidade desse porte? A resposta é direta, mas ao mesmo tempo inquietante. Vem do mar. A sobrevivência de Dubai depende quase completamente de um processo chamado dessalinização da água do Golfo Pérsico. Esse processo industrial transforma água salgada em água potável, através de grandes plantas altamente complexas e energeticamente intensivas. À primeira vista, pode parecer uma solução tecnológica moderna, eficiente e até mesmo definitiva. Mas existe um problema estrutural profundo por trás disso. O processo de dessalinização exige uma quantidade extremamente alta de energia elétrica. As instalações precisam funcionar continuamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem interrupções. São sistemas gigantescos, altamente caros e que dependem de uma rede energética estável e constante. Agora imagine o impacto de um cenário de instabilidade, uma falha no fornecimento de energia, uma crise regional no abastecimento de combustível, ou até mesmo um conflito geopolítico que afete a cadeia energética. O resultado seria imediato. O fornecimento de água poderia ser interrompido para milhões de pessoas, em questão de horas. E em uma cidade como Dubai, onde praticamente toda a população depende desse sistema artificial, o impacto seria absolutamente crítico. Número 3. Ilhas artificiais que estão afundando. Dubai também decidiu, ao longo das últimas décadas, desafiar completamente os limites da engenharia e da natureza. Um dos maiores exemplos disso são as ilhas artificiais construídas no mar, como Palm Jumeirah, e o arquipélago conhecido como The World. Esses projetos, apresentados ao mundo como símbolos máximos de inovação, luxo e capacidade humana de transformar o ambiente natural em algo completamente novo. Mas o que não é amplamente discutido é que essas estruturas não são tão estáveis quanto parecem. E aqui começa um dos pontos mais sensíveis de toda essa história. Sim, essas ilhas estão lentamente afundando. Palm Jumeirah inaugurada com enorme orgulho no ano de 2006, como uma das maiores e mais ambiciosas obras de engenharia já realizadas pela humanidade moderna. Para sua construção, milhões de toneladas de areia e rochas foram retiradas e redistribuídas no mar, moldando artificialmente uma estrutura gigantesca em formato de palmeira, que pode ser vista até do espaço. Durante anos, o projeto era tratado como um símbolo absoluto de poder tecnológico e econômico, algo que mostrava que Dubai era capaz de literalmente redesenhar a geografia. No entanto, ao longo do tempo, estudos geotécnicos começaram a revelar um comportamento preocupante. A ilha não é completamente estável. Pesquisas indicam que Palm Jumeirah apresenta um afundamento gradual que varia entre 5 e 7 milímetros por ano. À primeira vista, esse número pode parecer irrelevante ou até insignificante. Mas quando esse processo é acumulado ao longo de décadas, o impacto se torna muito mais sério. Em um período de cerca de 20 anos, partes da estrutura podem começar a ficar abaixo do nível do mar em determinados pontos. E isso abre espaço para uma série de riscos adicionais. O aumento do nível do mar global, somado a tempestades mais intensas e erosão contínua, pode acelerar ainda mais esse processo. Além disso, existe um fator estrutural importante. Essas ilhas não foram projetadas para lidar com mudanças ambientais prolongadas dessa magnitude. O solo perde estabilidade gradualmente, os sistemas de fundação sofrem desgaste constante, e até o mercado imobiliário associado começa a demonstrar sinais de incerteza. E enquanto Palm Jumeirah enfrenta esse processo lento, o arquipélago conhecido como The World apresenta um cenário ainda mais simbólico. O projeto, que deveria representar um mapa-mundi completo formado por ilhas artificiais, hoje permanece em grande parte inacabado ou abandonado. Algumas ilhas foram ocupadas, mas a maioria permanece vazia, sem desenvolvimento contínuo,
criando uma imagem de um sonho urbano que não se concretizou totalmente. Número 4. Crise de dívida oculta. Do lado de fora, Dubai continua projetando uma imagem de estabilidade absoluta, riqueza ilimitada e crescimento contínuo. Arranha-céus monumentais, hotéis de luxo e projetos arquitetônicos impressionantes reforçam essa percepção de uma cidade que nunca para de crescer. No entanto, por trás dessa aparência, existe uma estrutura financeira muito mais complexa e vulnerável. Grande parte da expansão urbana e econômica de Dubai foi construída com base em endividamento em larga escala. E não estamos falando de valores pequenos ou pontuais. Estamos falando de centenas de bilhões de dólares acumulados ao longo de diferentes ciclos de desenvolvimento. Em 2009, a cidade enfrentou um evento crítico quando sua bolha imobiliária entrou em colapso. Naquele momento, ficou evidente para o mundo que até mesmo uma das economias mais ambiciosas do Oriente Médio poderia enfrentar dificuldades estruturais profundas. Necessário apoio financeiro externo, especialmente de Abu Dhabi, para evitar um colapso mais amplo do sistema econômico local. Após esse período, Dubai retomou seu crescimento e voltou a expandir seus projetos em escala global. Mas essa recuperação não eliminou o problema central. A dívida continuou crescendo em paralelo com novos empreendimentos. Muitas dessas obrigações estão ligadas a empresas estatais e conglomerados imobiliários, que nem sempre possuem total transparência pública. Esse tipo de dívida, frequentemente chamada de dívida estrutural ou dívida oculta, não aparece de forma clara para o público geral. Mas ela existe e continua acumulando pressão ao longo do tempo. O risco aparece quando fatores externos começam a mudar. Uma queda no turismo, uma crise global nos mercados financeiros ou uma perda de confiança internacional podem gerar um efeito dominó. E nesse cenário, a economia de Dubai, que depende fortemente de percepção de estabilidade, pode se tornar extremamente sensível a qualquer instabilidade. Número 5. Migrantes no limite. Por trás de toda a infraestrutura moderna de Dubai, existe uma força de trabalho massiva que sustenta o funcionamento da cidade. São trabalhadores migrantes vindos principalmente de países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal e Filipinas. Milhões de pessoas deixam suas casas, suas famílias e suas regiões de origem em busca de oportunidades econômicas no Oriente Médio. Mas a realidade que encontram nem sempre corresponde às expectativas iniciais. Grande parte desses trabalhadores vive em condições extremamente simples, muitas vezes em alojamentos compartilhados com alta densidade populacional. Espaços reduzidos, pouca privacidade e condições básicas de conforto limitadas fazem parte do cotidiano de muitos deles. Além disso, o trabalho frequentemente ocorre sob condições ambientais extremas. Altas temperaturas, jornadas longas e esforço físico intenso fazem parte da rotina diária. Existem também relatos recorrentes de problemas contratuais, como retenção de documentos, atrasos salariais e falta de garantias trabalhistas adequadas. Em alguns casos, o acesso a serviços de saúde também é limitado, o que aumenta ainda mais a vulnerabilidade desse grupo. Durante períodos de crise global, como a pandemia, muitos trabalhadores ficaram completamente desamparados, sem renda, sem trabalho e sem possibilidade imediata de retorno aos seus países de origem. Embora existam pressões internacionais e relatórios de organizações de direitos humanos, as mudanças estruturais ainda ocorrem de forma gradual e lenta. Ao mesmo tempo, a dependência dessa força de trabalho permanece essencial para o funcionamento contínuo da cidade. Número 6. Tempestades de areia mais frequentes. Dubai foi construída literalmente no meio do deserto, e durante muito tempo isso foi visto como parte do desafio e da identidade da cidade. Mas agora, o próprio deserto parece estar reagindo de forma mais intensa e constante. As tempestades de areia estão se tornando cada vez mais frequentes, mais fortes e também mais imprevisíveis. Antes, eram eventos ocasionais, com intervalos longos e relativamente previsíveis. Hoje, podem surgir de forma repentina,
avançando rapidamente e cobrindo grandes áreas urbanas em poucos minutos. Quando isso acontece, a visibilidade cai drasticamente, quase a zero. O tráfego aéreo é interrompido, voos são cancelados, estradas ficam perigosas e o ar se torna extremamente difícil de respirar. Mas o problema mais sério não é apenas o impacto visível, é o impacto invisível. As partículas finas de areia entram em sistemas de ventilação, edifícios fechados e até no organismo humano. Essas partículas podem agravar problemas respiratórios, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com maior sensibilidade. Com o avanço das mudanças climáticas e a expansão urbana contínua, especialistas alertam que esses eventos podem se tornar ainda mais frequentes e intensos nos próximos anos. Número 7. Queda no turismo de luxo. Por muito tempo, Dubai foi considerada um dos maiores símbolos globais do turismo de luxo. Era um destino associado a excesso, exclusividade e experiências que pareciam fora da realidade comum. Hotéis gigantescos, ilhas artificiais, centros comerciais monumentais e atrações altamente sofisticadas faziam parte da identidade da cidade. Essa estratégia funcionou por décadas e colocou Dubai entre os destinos mais visitados do mundo. Mas o comportamento do turismo global está mudando de forma significativa. As novas gerações de viajantes não buscam apenas luxo e ostentação. Elas procuram experiências mais autênticas, mais sustentáveis e mais conectadas com cultura, natureza e vivências reais. Isso começa a alterar o fluxo de visitantes em destinos altamente artificiais. Como resultado, o crescimento do turismo de luxo em Dubai perde força em comparação com anos anteriores. Hotéis começam a ajustar seus preços, promoções se tornam mais frequentes e alguns projetos turísticos são adiados ou revistos. Ao mesmo tempo, novos destinos ganham destaque internacional. Países como Arábia Saudita, Indonésia, Marrocos e Geórgia passam a atrair turistas com propostas diferentes e, em muitos casos, mais acessíveis. O luxo extremo deixa de ser suficiente como o principal fator de atração. Dubai ainda continua relevante, mas já não domina o imaginário turístico global com a mesma intensidade de antes. Número 8. Inteligência artificial substituindo empregos. Dubai se posiciona como uma das cidades mais avançadas tecnologicamente do mundo, e em muitos aspectos, isso já se tornou realidade visível no cotidiano. A presença da inteligência artificial e da automação cresce rapidamente em diversos setores da economia. Hotéis utilizam sistemas automatizados de atendimento, bancos operam com processos digitais inteligentes, e até serviços públicos incorporam tecnologia de reconhecimento e análise de dados. Em alguns casos, robôs e sistemas virtuais substituem funções humanas tradicionais. Isso traz ganhos de eficiência, redução de custos e maior velocidade nos processos. Mas também traz uma consequência inevitável e sensível: a redução de empregos humanos em funções operacionais. Em uma cidade onde grande parte da população depende de trabalhos básicos e operacionais, esse processo se torna especialmente impactante. Funções como recepção, limpeza, segurança e atendimento começam a ser parcialmente automatizadas. Isso muda profundamente a estrutura do mercado de trabalho. O progresso tecnológico avança rapidamente, mas a adaptação social nem sempre acompanha o mesmo ritmo. Número 9. Desigualdade em crescimento. Dubai é uma cidade marcada por contrastes extremamente visíveis. De um lado, existe um nível de riqueza e consumo que impressiona o mundo inteiro. Carros de luxo, edifícios sofisticados e estilos de vida altamente exclusivos fazem parte da paisagem cotidiana em determinadas áreas. Do outro lado, existe uma realidade completamente diferente, muitas vezes distante da visão turística. A desigualdade social se manifesta tanto no espaço físico quanto na estrutura social da cidade. Enquanto uma pequena parcela da população vive em condições extremamente privilegiadas, outra grande parte trabalha intensamente para sustentar o funcionamento da própria cidade. Essa diferença não é apenas financeira.
ela também envolve acesso, oportunidades e reconhecimento social. Em muitos casos, trabalhadores migrantes vivem em condições invisíveis para grande parte da população local e dos visitantes. Isso cria uma divisão clara entre mundos que coexistem no mesmo espaço urbano, mas raramente se encontram de forma real. Com o tempo, essa distância pode se tornar cada vez mais sensível e estruturalmente instável. Número 10. Urbanismo excessivo sem foco humano. Dubai cresceu em uma velocidade que poucas cidades no mundo conseguiram acompanhar. Em poucas décadas, passou de uma região desértica quase vazia para um dos centros urbanos mais modernos e impressionantes do planeta. Mas essa expansão acelerada trouxe desafios importantes no planejamento urbano. Grande parte da cidade foi projetada com foco em impacto visual, escala monumental e inovação arquitetônica. Arranha-céus gigantes, avenidas amplas e projetos futuristas dominam a paisagem urbana. No entanto, a experiência humana cotidiana nem sempre foi o foco principal. Em muitas regiões, as distâncias são longas e difíceis de percorrer a pé. O transporte depende fortemente de veículos e sistemas motorizados. Além disso, há uma limitação de espaços comunitários realmente voltados para a convivência espontânea. Muitos edifícios são impressionantes do ponto de vista arquitetônico, mas apresentam baixa ocupação em algumas áreas. Centros comerciais enormes acabam funcionando mais como atrações turísticas do que como espaços sociais reais. Isso contribui para uma sensação crescente de desconexão dentro da própria cidade. Uma cidade visualmente impressionante, mas com pouca integração humana no cotidiano. Número 11. O mar se aquece e a vida marinha desaparece. O Golfo Pérsico, que durante séculos sustentou uma biodiversidade marinha rica e equilibrada, está passando por mudanças ambientais profundas e contínuas. O aumento gradual da temperatura da água vem se intensificando ao longo dos anos e já começa a produzir efeitos visíveis no ecossistema. Os recifes de corais, que são essenciais para a vida marinha, estão sofrendo processos acelerados de branqueamento e morte. Isso afeta diretamente espécies que dependem desses recifes para alimentação, abrigo e reprodução. Peixes, moluscos, crustáceos e tartarugas marinhas estão perdendo seus habitats naturais em ritmo constante. Além disso, fatores como acidificação da água e alterações na salinidade, parcialmente influenciadas por atividades humanas e processos industriais, agravam ainda mais o desequilíbrio ambiental. O resultado é um ecossistema cada vez mais frágil e instável. E quando o ambiente marinho entra em colapso, os efeitos não ficam restritos ao oceano. Eles impactam também o equilíbrio climático e econômico da região. Número 12. Vigilância e controle total. Dubai é frequentemente citada como uma das cidades mais monitoradas do planeta. A presença de sistemas de vigilância é ampla e altamente integrada ao cotidiano urbano. Câmeras estão espalhadas por ruas, avenidas, shoppings, edifícios residenciais e espaços de grande circulação. Mas o sistema vai muito além da vigilância tradicional. Drones patrulham o espaço aéreo de forma constante, reforçando o monitoramento urbano. Sistemas avançados de reconhecimento facial permitem identificar pessoas em segundos. E algoritmos baseados em inteligência artificial analisam comportamentos para detectar padrões considerados fora do normal. Para alguns, isso representa eficiência, segurança e controle urbano avançado. Para outros, representa uma forma intensa de vigilância contínua. A fronteira entre segurança e privacidade torna-se cada vez mais complexa. Em um ambiente onde praticamente todos os movimentos podem ser rastreados, o anonimato se torna cada vez mais limitado. Número 13. Eventos extremos cada vez mais comuns. Em uma cidade projetada para ser altamente controlada e previsível, os eventos climáticos extremos estão se tornando cada vez mais frequentes.
Nos últimos anos, Dubai registrou episódios de chuvas intensas que causaram alagamentos rápidos em diversas regiões. Tempestades elétricas mais fortes atingem áreas urbanas com maior intensidade do que no passado. E ventos fortes conseguem paralisar setores inteiros da cidade em curtos períodos de tempo. Esses eventos, que antes eram raros e isolados, agora começam a aparecer com mais frequência e intensidade. A infraestrutura urbana, apesar de altamente moderna, nem sempre foi projetada para lidar com mudanças climáticas tão rápidas e imprevisíveis. Isso cria uma situação em que tecnologia avançada e forças naturais extremas coexistem em constante tensão. Número 14. Esgotamento de recursos energéticos. Apesar dos esforços para diversificação econômica e investimentos em energia renovável, o petróleo ainda desempenha um papel fundamental na estrutura energética da região. Ele continua sendo uma base importante para sustentar parte da economia e da infraestrutura. No entanto, as reservas não são infinitas, e o custo de extração aumenta progressivamente ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, existe uma pressão internacional crescente para a redução de emissões e transição energética global. Isso coloca Dubai em uma posição delicada de transição. De um lado, uma infraestrutura altamente dependente de consumo energético intenso. Do outro, a necessidade urgente de adaptação para modelos mais sustentáveis. Se esse equilíbrio não for alcançado de forma eficiente, pode surgir uma crise energética estrutural no futuro. Número 15. Dependência do exterior. Dubai é uma cidade profundamente conectada à economia global. Praticamente tudo o que sustenta seu funcionamento vem de fora: alimentos, tecnologia, produtos industrializados e grande parte da mão de obra. Mais de 80% da população é composta por estrangeiros. Isso cria uma dependência direta de cadeias logísticas internacionais altamente complexas. Qualquer interrupção nesse sistema pode gerar impactos imediatos na cidade. Crises globais, conflitos internacionais ou mudanças políticas em países fornecedores podem afetar rapidamente o abastecimento. Dubai não possui autossuficiência em diversos setores essenciais. Essa característica garante eficiência global, mas também cria vulnerabilidade estrutural significativa. Número 16. Pressões sociais em crescimento. A população jovem de Dubai está cada vez mais conectada ao ambiente digital global, e isso influencia diretamente sua visão de mundo e suas expectativas sociais. Novas ideias, valores culturais e referências internacionais começam a modificar a forma como essa geração enxerga sua própria realidade. No entanto, nem sempre essas mudanças encontram espaço dentro das estruturas sociais existentes. Isso cria uma tensão silenciosa, contínua e crescente. Alguns jovens começam a expressar insatisfação por meio de redes sociais, arte e formas indiretas de manifestação cultural. Não se trata de um movimento massivo ou organizado, mas sim de um processo gradual. E mudanças graduais, quando acumuladas, podem gerar transformações profundas ao longo do tempo. Número 17. Mudanças no comércio global. Durante muito tempo, Dubai ocupou uma posição estratégica no comércio internacional global. Sua localização entre Ásia, Europa e África transformou a cidade em um dos principais centros logísticos do mundo. Mas o cenário global está passando por mudanças estruturais importantes. Novas rotas comerciais estão sendo desenvolvidas, incluindo alternativas terrestres e marítimas, que reduzem a dependência do Golfo Pérsico. Grandes investimentos em infraestrutura em outros países estão criando corredores comerciais independentes. Isso pode diminuir a centralidade de Dubai no fluxo global de mercadorias. Se essas rotas se consolidarem, parte do comércio internacional pode deixar de passar pela região. E isso teria impactos diretos na economia local. Número 18. Instabilidade regional. Dubai está localizada em uma das regiões mais sensíveis do mundo do ponto de vista geopolítico. O Oriente Médio é marcado por tensões históricas e conflitos entre diferentes países e interesses internacionais. Situações envolvendo Irã, Iêmen, Síria,
Iraque e outros atores regionais criam um ambiente de instabilidade constante. Mesmo que Dubai mantenha uma imagem de estabilidade e neutralidade, ela não está isolada desses riscos. Qualquer escalada regional pode afetar diretamente turismo, comércio e investimentos. Além disso, a segurança da cidade depende fortemente de alianças externas e acordos internacionais. Isso significa que mudanças políticas fora de seu controle podem gerar impactos imediatos dentro do país. Número 19. Surgimento de cidades concorrentes. Dubai já foi considerada o principal símbolo global de cidade futurista. Mas esse cenário está mudando rapidamente. Novos projetos urbanos estão surgindo com propostas ainda mais ambiciosas. Um dos principais exemplos é NEOM, na Arábia Saudita, que promete uma cidade totalmente redesenhada com foco em tecnologia, sustentabilidade e inovação extrema. Além disso, cidades como Singapura continuam se destacando como centros urbanos altamente eficientes e estáveis. Isso cria um cenário de competição global intensa entre megacidades. A posição de Dubai como referência absoluta já não é mais garantida. E em um mundo de inovação acelerada, manter liderança exige reinvenção constante. Número 20. O preço da imagem perfeita. Dubai construiu uma das imagens mais poderosas do mundo moderno. Uma cidade associada ao luxo extremo, à segurança, à inovação e à perfeição arquitetônica. Mas sustentar essa imagem exige um esforço contínuo e extremamente custoso. Tudo precisa funcionar perfeitamente o tempo todo. Isso gera pressão constante sobre sistemas urbanos, economia, trabalhadores e estruturas sociais. Por trás de cada evento grandioso, existem jornadas intensas de trabalho. Por trás de cada edifício brilhante, existem custos elevados e frequentemente invisíveis. E por trás da imagem de perfeição, existe uma realidade complexa, com tensões acumuladas ao longo do tempo. Com o passar dos anos, esse modelo pode gerar desgaste interno progressivo. Porque quanto maior a necessidade de parecer perfeito, maior se torna a pressão para esconder qualquer imperfeição. E isso pode levar a um desequilíbrio estrutural silencioso. Dubai se tornou um dos maiores símbolos de modernidade, luxo e ambição humana da era contemporânea. Mas também se tornou um sistema extremamente complexo, dependente e vulnerável a múltiplos fatores simultâneos. E agora, todas essas camadas começam a mostrar sinais de tensão. O que parecia sólido começa a revelar fragilidades ocultas. E a pergunta final permanece aberta. Até quando uma estrutura assim consegue se sustentar sem mudanças profundas?